Então, antes de começar a celebração da Páscoa, tem a retirada do fermento. O que é isso? Então, os judeus, eles tiram tudo que tem fermento dentro de casa, como se fizesse uma limpeza antes, para poder, porque o fermento ele é um símbolo do pecado. Até que ele usa aquela passagem de 1 Coríntios 5, falando que um pouco de fermento leva toda a massa, ele fala que não utilize o fermento da malícia. Então, o fermento é ligado ao pecado. Então, eles tiram tudo para poder celebrar a Páscoa. E um dia antes da festa, o chefe da casa, ele é responsável por inspecionar, digamos assim, ver se ficou alguma coisa de fermento. Então, o material que ele usa é uma pena, uma colher de madeira e um saco. Provavelmente não é bom, você já trouxe alguma coisa lá, mas essa é a missão dele um dia antes. Então, antes de começar a Páscoa, tem essa limpeza da casa para tirar o pecado, né, que é o símbolo do fermento. Então, uma vez que o fermento é removido, a família senta-se ao redor da mesa, como nós já estamos, e começa com a cerimônia de lavar as mãos. Jesus também participou dessa tradição, mas em vez de lavar as suas mãos, ele levantou-se da mesa e lavou também os pés dos seus discípulos, dando-nos uma lição sem igual de humildade. João 13, de 2 a 17. Estando já os participantes da casa limpos, com as mãos lavadas, agora começa a cerimônia. Então, a mulher da casa profere uma bênção e acende as velas. Convém que a mulher traga a luz para o lar, pois foi através da mulher que a luz do mundo, Jesus, o Messias, veio ao mundo. Gênesis 3, versículo 15. Depois dessa parte introdutória vem a Haggadah, que significa relatar, contar, que é contar a história da Páscoa mesmo. Então a história é contada em resposta a 4 perguntas feitas pelas crianças. E essa ideia é tirada do texto de Êxodo 12, que as crianças falam assim, o texto fala: e acontecerá que quando seus filhos disserem, que ritual é esse? Então dirão, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então, baseado nisso, das crianças perguntarem que ritual é esse, eles têm essa parte da Haggadah e as crianças fazem as seguintes perguntas. Por que essa noite é diferente das outras noites? Por que todas as outras noites nós comemos pão com fermento e esta noite só comemos matzah? Todas as outras noites nós comemos todos os tipos de erva, mas por que só nessa noite comemos ervas amargas? Todas as outras noites nós não molhamos nossas ervas na água salgada. Então por que esta noite nós molhamos as ervas com água salgada 2 vezes? Também nas outras noites nós comemos sentados ou reclinados. Por que nesta noite só comemos reclinados? Então, em resposta a essas perguntas, o pai começa a contar a história do Êxodo, né? E ele faz isso lendo um livro chamado a Haggadah, por isso que essa parte é chamada assim. E ele usa símbolos, objetos, de tudo para poder entreter as crianças, fazer que elas prestem atenção na mensagem da Páscoa. Então, o Seder ou a ceia começa com a primeira taça de vinho, mas e é recitada uma bênção. Dizendo: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da vida. O próprio Jesus abençoou a primeira taça em Lucas 22, 17 a 18, quando realizou a ceia. Também, logo depois da primeira taça, tem a segunda taça. E a segunda taça representa as 10 pragas do Egito.
E é para nos lembrar que o povo do Egito endureceu o coração e sofreu muito, né, porque endureceu o coração para o Senhor. E isso representa também que nós não devemos nos regozijar, né? O povo fazia isso para não se regozijar com o sofrimento do povo, né? Mas então, quando eles derramavam o suco, eles pegavam cada gota, representando cada uma das pragas, né? Então eles faziam isso 10 vezes, diminuindo a alegria, porque o vinho representava a alegria. Então eles tiravam cada uma da gota representando as 10 pragas, né? E lembrando que assim a alegria é diminuída com o sofrimento dos inimigos. E durante essa celebração acontece uma coisa muito curiosa, né? Eles têm como tradição um saco em cima da mesa com 3 compartimentos. E nesse saco a gente encontra 3 matzah, ou os pães asmos. Então o pão do meio do compartimento é retirado e quebrado ao meio. Não tá. O pão do meio é pegado, quebrado ao meio, devolvido uma parte, e a outra parte é enrolada num pano branco, que eu não sei onde ele foi parar, e escondido. E ainda, durante toda a celebração, estava enrolado num pano de linho e foi escondido. E também tem o prato do cedro, né? Os rabinos têm planejado uma série de lições objetivas para fazer com as crianças também. E esses itens são experimentados por cada pessoa, já que cada uma é instruída a se sentir como se estivesse saindo, fazendo parte da saída do Egito. Então, como a Cris falou, no prato tem vários elementos, né? E uma das coisas que eles usam na ceia para poder comer é o carpaz. O carpaz, são as verduras. E geralmente nós temos uma variação gigantesca de coisas no prato. Então eles vão mudando com o tempo várias coisas que eles implementam, ou tiram, ou trocam, substituem, né? E no caso nós usamos a salsa, mas nós encontramos também o aipo, que é outro tipo de verdura. Não sei quantos já viram, eu não tinha visto, nem sabia o que era. Eu tinha que ver o que era. Mas nós usamos a salsa. Essas verduras, elas simbolizam a vida para eles. E geralmente, na hora de comer, atenção, agora nesse momento, vai pegar a salsa, eles pegam a salsa, um pouquinho dela, e molham na água com sal. No sal com água. 2 vezes eles molham, porque a água é bem salgada. E a água salgada, ela simboliza as lágrimas do povo de Israel. Então, a partir do momento que eles mergulham na água e comem, isso quer dizer, eles precisam lembrar que os nossos ancestrais, o povo de Israel, né, lá na época do Egito, a vida deles foi imersa em lágrimas, foi de muito sofrimento. Então, essa parte da vida mergulhada nas lágrimas e na tristeza é o que o carpaz representa, para eles poderem lembrar. Agora a gente vai ter o ovo assado, que seria este aqui. Vou mostrar para vocês. Nós tentamos, eu tentei, né? Mas não deu muito certo. Então, ele traz à memória o sacrifício diário no templo. E que não pode ser mais oferecido, já que hoje não existe mais o templo. E exatamente na metade da ceia pascual, os judeus são lembrados de que não possuem sacrifício para torná-los justos perante Deus. Depois do ovo, que é uma coisa, né, saborosa, vem a tal da maror, que é a temida erva amarga. Geralmente usa-se planta conhecida como raiz forte, que é essa daqui. E, gente, é forte mesmo.